Bom, contando um pouquinho dessa história de modelagem financeira, né? Por que modelagem financeira? Da onde veio? Por que que eu faço isso? Por que que a minha empresa faz isso? Por que que eu quero compartilhar esse conhecimento? Né? Então, vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa agência operadora de turismo chama STB, e logo na sequência eu fui trabalhar no Citibank. E o Citibank ele tinha alguns sistemas de fazer análise de crédito, quantitativo, qualitativo, etc. E logo depois eu fui parar na PwC, na Pricewaterhouse, que juntou com a Coopers & Lybrand e virou a PwC, a PricewaterhouseCoopers. Quando eu estava na Price, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com modelos matemáticos em Excel, né? E eu tinha uma certa dificuldade, né? Eu olhava para aquilo, achava extremamente complexo, modelos prontos que já vinham montados, eu tentava entender de onde veio, como é que aquilo foi construído, qual que era o objetivo de cada cálculo, como é que aquilo se conectava num todo, e para mim era um grande mistério, um quebra-cabeças insolúvel. Eu olhava para o modelo olhava para mim, eu ia para casa e falava: nossa, eu acho que eu nunca vou ser capaz de resolver essa equação aqui, acho que eu nunca vou ser um bom cara de modelagem financeira, eu não sei se isso é para mim, eu gosto de número, mas por algum motivo eu não consigo compreender isso. Então eu tinha uma angústia, eu tinha uma dor, e essa dor era não conseguir dominar esse cálculo complexo, difícil, quase que impossível e intransponível, né? E enquanto eu trabalhava com esses modelos prontos que vinham, eram modelos que foram criados por determinada pessoa, que era um sócio sênior, e foram alteradas por várias pessoas ao longo de anos de revisão, alteração, ajuste e assim por diante, né? E isso para mim era muito complicado, né? Trabalhei na Price durante 6 anos, me tornei um cara muito focado em relacionamento. Eu era encantado em chegar numa empresa, conversar com o fundador de uma empresa, entender a história dele, entender por que ele estava precisando de ajuda, e queria ouvir a história inteira dessa pessoa, entender por que tinha dificuldade de sucessão, por que ele queria vender a empresa. Eu trabalhava em fusões e aquisições, breve parênteses, né? E fusões e aquisições tanto na parte de fazer os cálculos, fazer valuation, quanto conversar com os empresários e entender como vender a empresa deles, para quem oferecer, como oferecer, fazer a negociação, etc, né? E na parte do cálculo eu ficava sempre com esse dilema psicológico, essa eterna equação, angústia insolúvel. E aí, curiosamente, depois de 6 anos de Price, eu fui trabalhar no Reino Unido, me mudei para Londres e recebi uma oferta. E aí, na verdade, fiz três processos seletivos bem longos, complexos, e curiosamente, qual que foi o que mais tinha a ver com o meu perfil e que mais parecia fazer sentido? Uma vaga de modelador financeiro, por incrível que pareça. Era quase que, a impressão que eu tenho é que quase que uma vaga kármica, né? Aquele negócio de falar: porra, legal, você precisa resolver esse negócio, você precisa encarar esse monstro, dominar esse medo. E por incrível que pareça, eu topei, né? Eu topei, eles gostavam do meu perfil de ter trabalhado na Price, na PwC, e eu ia trabalhar fazendo modelos matemáticos financeiros para diversos fins. Dentre eles, e talvez principalmente, fusões e aquisições. E dentro de fusões e aquisições, provavelmente com um foco maior em private equity, ou seja, tinha tudo a ver com o que eu gostava, tinha tudo a ver com o que eu queria, e de quebra, de brinde, vinha com um dilema kármico, né? Então topei, entrei nessa jornada. E mais legal é que em Londres, como é que eu venci esse medo, né? Como é que eu venci esse desafio? Foi mais ou menos que naquela pessoa que tem medo de voar e ela vence o desafio pegando um voo todo dia da ponte aérea, indo e voltando só para vencer o medo, né? Meio que não que fosse, a partir do momento que eu aceitei a vaga, não era que era uma opção, eu tinha que fazer, eu me coloquei na posição de ter que conseguir vencer esse medo, né? E aí, então, depois de 4 anos trabalhando com isso, incrivelmente, assim, para minha surpresa, eu me tornei um especialista em modelagem financeira. Por quê? Talvez porque eu tenha começado a construir os meus modelos do zero. Eu não pegava mais modelo pronto, eu ia construindo, compreendendo a lógica, travando
isolando uma variável, compreendendo ela, vencendo ela e assim por diante. Isolava outra, dominava outra, vencia aquela, ia para a próxima, vencia. Com isso eu ganhava ânimo, ganhava disposição para aprender o próximo desafio, ia vencendo desafio após desafio, um passo depois do outro, e foi dando certo, né? E quando eu percebi, eu já tinha virado um modelador financeiro. Quando eu percebi, eu já tinha virado um modelador financeiro de private equity, fazendo os cálculos mais complexos que poderia ter em transações alavancadas, transações em que dava participação para o management, né, para os diretores, que é o management buyout ou management buy-in, dependendo do caso, fazendo teste de covenant de endividamento de empresa, que é um negócio. E aí eu consegui vencer esse medo, né? Foi assim que eu venci esse desafio e esse monstro gigante que era a modelagem financeira, demonstração de resultado, fluxo de caixa, balanço patrimonial, integrando tudo isso, projetando, etc. E aí eu venci, que é um negócio que eu vejo que hoje é um conhecimento que não está dissipado, né? Um conhecimento meio guardado, ou ele está dentro de um sistema de contabilidade, ou ele está na cabeça de um investment banker e esse cara usa isso para o próprio ganho. E eu comecei a entender, e aí o meu sonho começou a ser querer compartilhar isso com outras pessoas, poder ter o prazer de ajudar outras pessoas a vencer esse medo, ajudar outras pessoas a dominar esse monstro. E eu achei que esse era um desafio nobre, né? Tanto que eu voltei para o Brasil, fui trabalhar, tá um pouquinho escuro que eu entrei num túnel aqui, mas vou continuar. Eu comecei a trabalhar numa empresa familiar, voltei para o Brasil como diretor executivo, já em São Paulo, e aí eu comecei a ter uma remuneração boa, e chegou uma hora em que para mim não era tão interessante ter a remuneração enquanto principal foco da minha carreira, né? Eu já estava eu não era casado, não tinha filho, e comecei a ter uma remuneração boa o suficiente para olhar e falar: puxa, será que é isso que eu quero fazer? Será que eu estou feliz onde eu estou? Será que dinheiro por dinheiro me deixa satisfeito, ou será que eu preciso ter algum outro objetivo de vida, algum outro? E aí começou a surgir a ideia de compartilhar o meu conhecimento, de poder levar isso para outras pessoas, poder mostrar, ajudar outras pessoas a vencer esse desafio, o desafio do número, esse eterno monstro. E foi por isso que eu resolvi focar em modelagem financeira, começar a ajudar empresas a resolverem os dilemas dos controles financeiros e da modelagem complexa, etc. Comecei a formar time, comecei a formar sócio, e agora eu cheguei na parte de ensinar a modelagem financeira. Então essa é uma história que eu queria compartilhar, está aqui registrado, e a minha jornada de ensinar começou já tem um pouco tempo, não muito tempo, mas já começou, e vou seguir nela. Mas fica aqui registrado o motivo disso tudo, né? Por que eu faço tudo isso e por que esse é o desafio ou a jornada que eu decidi para mim e para minha empresa, a Dorset, tá bom? Então quem quiser comentar, achou alguma coisa legal, ou tem alguma dúvida, ou simplesmente quiser comentar, comenta, segue o canal, me ajuda a trocar ideia, trazer reflexão aqui, tá legal? Então valeu, pessoal.